Esportes. Rádio APADV. KTV, uma parceria que deu certo. Rádio Futebol na Canela. Na Canela. Muito bom dia, 10h36, horário de Brasília. Tiago Lopes de Faria. Sou eu, tô por aqui na Rádio APADV, KDV, tudo bem com você? Mais atrasado do que a defesa do Corinthians. Coisas do ao vivo, galera, coisas do ao vivo. Tá começando na APADV Cast, nesta super quarta-feira, 18 de junho 2025. E hoje eu tenho a honra de receber Ricardo Alves, o Ricardinho, que vai bater um papo com a equipe da APADV Cast, onde falaremos sobre a situação do Campeonato Sul-Sudeste com a HFUC e, claro, a seleção brasileira. Mas antes do bom dia do Ricardinho, eu chamo ele. Tiago Caetano. O senhor tá bem? Bom dia, TLF, bom dia ao Ricardo, a todos os ouvintes conectados nessa programa de estreia, né? Primeiro episódio. Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo tranquilo, a gente pede desculpa aos ouvintes pelo nosso atraso, coisas da tecnologia, nós vivemos uma era, galera, antigamente o rádio tinha a questão da linha telefônica e tal, e do dial, mas agora a internet e os aplicativos é quem permeiam o nosso trabalho. Ricardinho Alves está com a gente, diretamente do Rio Grande do Sul, com aquele bom e velho sotaque. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo aqui à Rádio APADV, KDV, a APADV Cast. Bom dia, tudo bem, cara? Bom dia a todo mundo aí que tá escutando a gente, é um prazerzão aí conversar com vocês. Estamos aqui com muita chuva no Rio Grande do Sul, cara, muita chuva. Ricardo, você tá em que cidade, Ricardo? Eu tô em Porto Alegre mesmo, na capital aqui. Você é gaúcho? Sim, eu sou gaúcho, nascido em Osório, é uma cidade do litoral norte aqui, ela fica 100 quilômetros de Porto Alegre. Pertinho de Porto Alegre. Você tá com quantos anos, Ricardinho? Tô com 36 anos, cara. Você já tá gastinho então, né? Você não tá tão gasto igual o Caetano, mas você também já tá gastinho, né, Ricardo? Até um meio judiadinho já, né? Não, mas a gente se cuida, o segredo é se cuidar. Essa rotina de atleta aí, eu sempre falo que metade do negócio é o cara ter uma consciência, né? De treinar certo, descansar, se alimentar bem, porque cuidar do corpinho, porque o instrumento de trabalho é o corpo, né, velho? O atleta tem que entender isso aí. Realmente, né? E, infelizmente, no Brasil nós temos um atraso até nisso. Ricardinho, antes de ser atleta, você era Grêmio ou Internacional, Ricardo? Internacional, cara. Colorado. Você tá então, tá sofrendo no Campeonato Brasileiro. Ah, tá feia a coisa, tamo lá na rabeira, cara, tá feia a coisa. Só quebrei o gelo, Caetano, você comanda brilhantemente aí o nosso podcast, foi só pra tirar o gelo, se bem que tá chovendo lá, tirar o gelo é uma boa, né, Caetano? No sul, o gelo nessa época do ano é o que mais tem, né? Ô, Ricardo, e lógico, né, todo mundo, quem já acompanha a sua carreira, conhece você, a sua história, mas conta pra gente como que você conheceu o futebol de cego, quantos anos você tinha quando você foi apresentado a modalidade. Eu lembro, ouvi falar de você, acho que foi em 2006, se eu não me engano, mais ou menos assim, ou foi antes disso? Então, cara, assim, ó, resumindo, a história foi... Se eu voltar lá na minha infância mesmo, eu enxerguei normal até os 6 anos de idade. Aí eu já brincava com bola, gostava muito e queria ser jogador de futebol. Aí ali com 6 anos, quando eu entrei no colégio, eu comecei a apresentar um problema de visão. Aí foi diagnosticado que eu estava tendo descolamento de retina. Aos poucos, eu fiquei 2 anos em tratamento e perdi a visão com 8 anos. Aí é o que eu sempre conto, né, cara, que eu acreditei que eu nunca mais ia jogar bola, porque na época não era
tão informado como é agora, né? Hoje a gente tem a internet bombando, a gente conseguiu mais espaço aí nas mídias, não só sociais, mas também nos veículos de imprensa mais convencionais, assim. Então eu nem sonhava que cego podia jogar bola. Aí meu pai trouxe a família para Porto Alegre para eu estudar no Instituto de Cegos aqui, que como eu falei, eu nasci lá em Osório, no litoral. E ali eu comecei a treinar com 10 anos. Eu passei em outros esportes, né? Eu fiz um pouquinho de natação, mas eu era horrível, mal aprendi a nadar. Brincava de goalball um pouco. Atletismo até que eu ia bem, cara, nos treinos, mais nas de velocidade, né? Mas daí quando eu descobri o futebol de 5, aí eu fiquei louco, né, cara? Aí é isso mesmo que eu sempre quis. E fui correr atrás. Aí, cara, eu era fissurado. Eu treinava na escola, eu treinava em casa. Em casa eu não tinha bola de guiso, eu botava uma sacola plástica. E eu passava, cara, não é exagero, mas muitas horas do meu dia com a bola no pé, muitas vezes sozinho, treinando no quintal da minha casa lá, que eu morava com meus pais. E aí, com 15 anos, eu cheguei na Sergues, foi o primeiro clube que eu joguei aqui em Porto Alegre. Comecei já a disputar, fui pro regional, mas eu entrava só uns pedacinhos, fui pro brasileiro da mesma forma, eu era reserva, entrava aos poucos. E no ano seguinte, que isso foi quando eu tinha 16 anos, foi aonde dá pra dizer que eu estourei para a modalidade, onde eu me tornei titular da Sergues. A gente foi campeão brasileiro, no brasileiro que foi sediado lá em Cuiabá. Nós vencemos a Passe na final, né? Aquele timão da Passe, muito forte, por sinal. E eu fui convocado a primeira vez para a seleção brasileira naquele ano, no final da temporada ali, com 16 anos. De lá para cá nunca mais saí. Foi uma ascensão bem rápida. De fato, né? Até porque, assim, como eu falei, eu comecei a ouvir falar de você ali em 2005, mas você já era um fenômeno, você já não era mais um menino que entrava, né? Já tinha batido todos ali, e já era o destaque. Eu lembro que a época que você começou, a gente tinha o João Silva, né? Que é o João Batista, o Sandro, acho que era o Sandro Mineiro também, que eram os destaques, né? Lógico que tinha os cariocas, o Sandro, o Dias, o Misael, que era daqui do Sesec, né? Que eram os destaques de atacante, mas você chegou atropelando todo mundo, cara. E como foi assim? Porque assim, eu joguei até 2006, 2007. Só que eu tinha muito medo, Ricardo. Quando eu pegava a bola na banda e ia para um contra um, era tranquilo. Mas quando eu tinha que fazer pro meio para bater, eu tinha muito medo das trombadas, do jogo físico, assim. E como você fez para perder esse medo? Ou você nunca teve esse medo? Cara, pior que não, cara. Eu sempre falo que o cara pra jogar o futebol de cego, ele tem que ser meio louco, né? Porque meio não, total. Total, né, velho? Ele tem muito contato físico. Ele tá... Alô? Opa, deu uma caída no seu sinal aí, Ricardo. Você tá ouvindo a gente aí, bem? Sim. Pode voltar, Ricardo, tá tranquilo. Não, deu um cortezinho aqui. Então, assim, hoje em dia que o nível físico tá mais alto, tá um jogo mais rápido, cada vez mais perigoso. Mas eu nunca tive isso aí, cara. Mas eu sofri muito, né, cara? Eu sempre fui um jogador muito leve, né? O meu forte sempre foi a velocidade e a habilidade. No começo, cara, eu saía dos jogos todo dolorido. Depois eu fui, especialmente com o avanço da parte física, que a seleção brasileira, por exemplo, tem evoluído muito nessa questão, eu fui ganhando mais força, né, fazendo um reforço muscular. Hoje eu já mudei muito, hoje eu já aguento mais o tranco, né, em relação àquela época, né? Os caras falavam que quando assoprava eu caía. O que diferenciava é que eu era muito rápido, então às vezes os caras não conseguiam encostar, né, cara? Mas é um jogo, cara, futebol de cego não é pra qualquer um jogar, velho. Se tu for meio delicado, tu nem entra. Tem que ser meio louco. E a partir de que momento, Ricardo, que você parou e pensou, cara, eu sou realidade, né? Eu tô na seleção, porque assim, tem um jogador que fica apenas na seleção, depois não consegue manter essa regularidade.
Você tá nessa pegada aí, pelo menos, de jogando em alto nível há 20 anos, mais ou menos, Ricardo? É, exato. Ah, cara, a minha ficha caiu, assim, ó, na verdade foi muito rápido. Quando eu cheguei na Sergs com 15 anos, com 16 eu já comecei me destacar ali na equipe, ser titular, e a gente ganhou o brasileiro. Aí eu lembro que uma das pessoas que falava muito isso pra mim era o Pedro, né, o falecido Pedro, que o Pedro era que nem um pai pra mim, né. Daí ele falava assim, ó, guri, se tu for um cara humilde, dedicado, quando tu tiver uns 20 anos aí, que tu for um homem formado, eu acho que tu vai pegar até a seleção brasileira. E eu sonhava com isso. Só que a seleção brasileira chegou pra mim muito antes, com 16 anos, né? Só que ainda era aquela incógnita, porque tá, o guri foi convocado. Será que ele vai aguentar o peso da amarelinha? Aí no ano seguinte, quando eu tava com 17, nós tivemos uma Copa América em São Paulo, onde eu fui destaque, eu fui artilheiro. E o Mundial 2006 lá em Buenos Aires. A gente acabou perdendo, mas, cara, foi um jogo que a gente merecia ter sido campeão do mundo. Mas a bola é assim, né? Os caras chutaram a bola e ganharam. A gente perdeu de 1-0 para a Argentina. Só que eu me destaquei muito naquele campeonato. Inclusive foi o campeonato que eu fui eleito o melhor jogador do mundo, né? Que eu nem esperava, com 17 anos, o atleta mais jovem da história. Ali a ficha caiu. Então, se a gente fazer um paralelo, foi dos 15 anos que eu comecei aos 17, espaço de 2 anos, eu saí do anonimato para ser eleito o melhor atleta do mundo, né? Naquele Mundial. Foi muito rápido e foi ali que a ficha caiu, cara. Você tem quantos títulos de melhor do mundo, Ricardo? São 3 vezes. 3 vezes? Uhum. O último que você ganhou o título foi quando? Foi em 2018, lá em Madrid. Porque essa eleição, ela só acontece a cada Mundial, né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem. Não é que nem o futebol convencional, que a gente acaba tendo a eleição anual, né? E Ricardo, para muitos, para mim inclusive, você é o Pelé do futebol de cegos. A gente teve outros nomes, né? Como eu citei, o Sandro Mineiro, o João Batista, o Misa, tantos outros atletas. O Jefinho, também um absurdo jogador. Mas assim, pela constância, pela regularidade, pelos títulos que você tem, a HFUC é o que domina o futebol nacional já praticamente uma década. Para mim você é o Pelé do futebol cego. Você tem essa consciência ou você não se acha, se considera esse cara? Ah, cara, o que eu posso te dizer assim, ó, o que eu tenho a consciência é que, assim, eu agradeço muito a Deus pelo dom que ele me deu de jogar bola, mas não basta só o dom, porque, assim, tu listou aí vários craques aí, os caras que tu listou aí, pô, os caras fora da curva, e tem outros por aí ainda. Só que, assim, eu tive uma carreira tão abençoada que aconteceram coisas pra mim que foram muito marcantes. Vou dar um exemplo só para ilustrar. Quando nós tivemos as Paralimpíadas no Rio, 2016. Cara, 5 meses antes eu sofri uma lesão muito grave, cara. Eu fraturei a fíbula, rompi todos os ligamentos do tornozelo esquerdo. Fiz cirurgia, me recuperei às pressas. Fui pro campeonato ainda mancando, o tornozelo doía, inchava. Um monte de gente dizendo que eu só tinha sido chamado para jogar porque eu era amigo do treinador, né, do Fábio. E aquilo foi muito chato, cara. Só que assim, eu dei uma volta por cima muito marcante e ainda fiz o gol da final, né, que a gente venceu o Irã de 1-0 lá no Rio, medalha de ouro. Então o que eu posso te dizer, cara? Além da parte técnica, do dom que Deus me deu e saúde para trabalhar, porque todo mundo sabe que eu sou um cara que eu me cuido, que eu treino muito. Deus me abençoou com episódios na minha carreira que fazem da minha carreira um negócio assim absurdamente marcante, cara. Daí é difícil fazer comparação, sabe? Porque cada um tem... Eu sempre falo, por exemplo, assim, eu sei naquilo que eu tenho facilidade para jogar, mas eu vejo talentos. Eu vou dar um exemplo. Hoje, para mim, o Nonato, ele é o atleta mais completo do mundo, o jogador. Por quê? Não é porque ele joga comigo, mas, cara, ele faz tudo, cara. Ele marca bem, ele
tem força física, ele é rápido, ele bate bola parada, ele joga no pivô como ninguém sabe jogar. Eu brinco com ele que se botar eu dentro da área lá, naquelas bolas que ele pega de primeira e segundo pau, acho que eu passo uns 10 anos para fazer um gol, entendeu? Então, assim, cada um tem uma característica. Eu sei que eu nasci para jogar bola e graças a Deus eu tenho feito bem o meu papel, mas eu valorizo muito a característica dos outros também. E eu gosto de falar o seguinte, como o futebol é coletivo, um completa o outro, né? Graças a Deus que eu tenho tanto na HFUC como na seleção brasileira, por exemplo, o Nonato, que eu rabisco lá na ala, pra cá, pra lá, e acho um passe no pivô e ele faz cada gol que é sacanagem. Então, um completa o outro, né? Vocês têm uma jogada, que é uma bola que você vem pelo lado e você bate no segundo pau e ele chega finalizando de primeira, que todo mundo conhece essa jogada, mas ninguém consegue parar, cara. É absurdo como ele pega essa bola no último milímetro ali, no último tempo mesmo, pra finalizar. Às vezes todo mundo acha que a bola vai passar e ele só dá um tapa pra fazer gol, né? Realmente, o Nonato é um jogador assim, eu citei vários, e ele é um jogador absurdo, né? Na final, inclusive, do regional aqui, ele tava jogando de ala e afundando lá atrás pra marcar o John e correndo a bola com o quadro inteiro. Eu fiquei cansado, cara. Só da correria do... Não, muita correria. Ô, Ricardo, e você da Paralimpíadas do ano passado e esse ano, você passou por uma situação que você não está acostumado com a seleção e com a HFUC, que é perder título, né? Sim. Vocês vêm aí, como eu falei, uma sequência absurda. Eu não lembrava a última vez que vocês tinham perdido no tempo normal, pra falar a verdade, no HFUC, né? E a seleção também acabou sendo eliminada na Paralimpíadas, não disputando o ouro. Como que é esse momento para você e como trabalhar isso na mente, né? O mental, porque a gente sabe que o futebol é muito técnico, é muito tática, mas o mental, cara, eu acho que é 90%, porque se não tiver bem da cabeça, você não vai conseguir fazer nada do que você treinou, do que você preparou para executar. Como que você tem trabalhado esse momento, até trazendo para o HFUC, como vocês estão trabalhando isso? Cara, eu penso assim, ó, eu sou um cara que o ser humano tem a tendência de ver o que está faltando, o que a gente não tem, os problemas, e não ver o lado bom das coisas, né? Então, vamos falar da seleção brasileira. Nós perdemos uma semifinal, né, cara? Temos que reconhecer que a Argentina teve mais mérito que nossa equipe na cobrança dos pênaltis. Eu achei que no tempo normal a gente até jogou melhor, mas não fizemos o gol. Então eles mereceram, certo? Só que a gente tem que entender, cara, que nós já conseguimos fazer algo inédito e que não sei se outra equipe vai conseguir fazer igual, e eu desconheço na história aí do futebol, que é o quê? Ficar tanto tempo sem perder. Pô, o Brasil tava na 6ª Paralimpíada com 5 ouros, entendeu? E tu vê, a gente acabou ficando com um bronze, mas são 32 jogos em Paralimpíadas que a seleção brasileira jogou e nós não perdemos nenhum jogo. Foram 24 vitórias e 8 empates. A gente acabou caindo nos pênaltis, entendeu? Então são detalhes. E a gente, claro que vai ficar triste. Pô, o cara treina direto para chegar lá e tentar mais um ouro. Só que a gente tem que cair na real e entender que ninguém é imbatível, sabe? Nós já fizemos muito. Eu sempre falo, galera, nós já estamos no lucro. A gente tem que tentar adiar ao máximo a derrota que um dia vai chegar. E chegou. E na HFUC é a mesma coisa, cara. Te respondendo ali, o último jogo que a HFUC tinha perdido de tempo no jogo normal foi em 2014, cara. São 11 anos sem perder uma partida. Sabe o que é o juiz apitar o começo, rodar o jogo e apitar o final e tu não perder, tu ficar 11 anos sem perder? A gente perdeu de lá pra cá, acho que uns 3 mata-mata ou 4 nos pênaltis, que é mais detalhe, né? Então, eu sinceramente, a gente perdeu agora esse Regional Sul-Sudeste, reconhecemos o mérito da equipe do Corinthians, né, que fez um grande jogo, como tem sido, né, os últimos jogos nossos têm sido muito bons, assim, tecnicamente, os caras mereceram também. Foi um jogo de detalhe, onde qualquer um poderia ter ganho, mas, cara, eu não me abalo em nada, porque... E o nosso grupo não abala, porque a gente tem que ter uma convicção que nós fizemos uma boa competição, a gente jogou bem.
A gente teve alguns problemas que todo time tem, cada um conhece as suas dores. Eu mesmo estava muito descontado na final. Eu fiquei 2 meses afastado por conta da lesão no ligamento do joelho. Voltei direto pro regional. Fisicamente, tu viu a correria que é o jogo, né? Eu não sei nem como que eu aguentei, cara, os 40 minutos em quadro. Então foi um jogo de superação e que às vezes um pouquinho mais de perna pode fazer a diferença, mas isso não tira o mérito da equipe adversária, sabe? Que foi muito bem, mereceu, e é assim, cara. Então, o psicológico, eu acredito, tanto para a seleção como a HFUC, tá muito tranquilo, porque a gente já fez o contrário, cara. Eu já ouvi falar de uns estudos que a maioria dos atletas, 90% do que eles disputam, eles perdem e ganha só 10% do 100, né? E nós estamos ao contrário. Nós estamos 90% ou mais vitorioso e perdendo muito pouco. Então, cara, já tem que erguer as mãos pro céu, agradecer a Deus e continuar o trabalho. Tem que ter convicção, né? Ricardo, e assim, você falou, né, do jogo, né, que foi uma correria, assim, eu vejo muita gente reclamando do futebol de cegos hoje. Você sabe como que a galera né, assim, mais critica do que elogia. Não é normal do ser humano isso, mas, cara, assim, de verdade, assim, lógico que a gente já teve grandes jogos na história, mas o brasileiro do final do ano passado e essa final do regional, até a semifinal do regional, que esse regional acho que foi muito bem jogado, eu acho que o nível tá muito alto, cara, muito alto, de intensidade, técnico, de qualidade mesmo de jogo, né? Porque a gente vê muito jogo bom, com muitos bons atletas, mas assim, às vezes não tinha aquela rotação tão alta, às vezes um jogo mais truncado. Mas o nível está muito alto, muito alto. Até por isso que está tão difícil vir buscar vocês, a HFUC, o próprio Maestro, o NV tem jogado um jogo de rotação alta, a PADV contra vocês na semifinal para trazer o recorte mais recente. É um jogo muito intenso. Como que você vê o momento do futebol de cegos, a renovação e o futuro, assim, na modalidade? Não, o futebol de cegos, ao meu ver, ele passou por 2 fenômenos. Primeiro, uma profissionalização importante, né? A seleção brasileira vamos dizer, de uns 10 anos para cá, aproximadamente na última década, tem feito um trabalho muito diferenciado. Vários times no mundo têm copiado as metodologias de treino e tal, tudo tem evoluído, né? Isso é fato. Então, assim, a gente vê que os atletas, esse grupo de atletas que tem o privilégio de viver disso, que é o meu caso, que a gente pode se dedicar só para o esporte e tal. Então, assim, até não é mais que a nossa obrigação. Eu sempre falo, nós temos obrigação de estar muito bem treinados. A gente só faz isso, a gente recebe para isso. Então, isso foi maravilhoso e está aparecendo nos jogos aí, né? Olha o nível das partidas. Agora, no último ciclo aí paralímpico que se abriu ali depois da Paralimpíada de Tóquio para cá, e até um pouco antes, o nosso futebol ele passou por um retrocesso muito grande de regras, entendeu? Nós tínhamos 40 minutos, caiu para 2 tempos de 15. Isso nós já sabíamos que seria assim, mas tivemos que esperar para poder provar com dados, né? Nós sabíamos que o nível dos jogos ia cair demais. Começou a ter um 0-0 depois do outro, porque beneficia muito mais o time que só quer marcar. Tu imagina um time inferior, vai jogar com um time forte, ele fecha a casinha lá atrás e fica arrastando e se mata até o que puder e vai com 0-0, vai para pênalti. Tanto é que agora a gente viu que voltou para os 40 minutos e começou a sair muito mais gols. Gols que saíram depois dos 30 minutos de jogo corrido, ou seja, que decidiram o jogo. Vamos pegar um exemplo, agora a final que nós perdemos para o Corinthians, o gol do Gonzalez, se eu não estou equivocado, saiu com 33, 34 minutos de jogo. Se fosse no tempo antigo, do último ciclo, nós iríamos para pênalti. Não acho justo, entendeu? Tem que ter um jogo mais corrido. E outras regras aí que... Aí entra um aspecto político, né, cara? Que eu tenho pra mim, assim, ó... O Brasil virou uma hegemonia, ficou muito tempo sem perder.
me parece que houve uma movimentação política no exterior para baixar o nível técnico e prejudicar as equipes mais técnicas, inclusive, principalmente o Brasil. E dito e feito, foi o que aconteceu. Então, respondendo, eu vejo duas coisas. O avanço de treinamento, de atletas melhorando, mas a parte política, de regras, foi um retrocesso muito grande que agora estão tentando dar uma reorganizada, né? Voltou para 40, e isso é um absurdo, velho. Nós não poderíamos passar. Passamos um ciclo inteiro reclamando. E aconteceu exatamente isso aí. Aí o Brasil perdeu o Mundial lá na Inglaterra, perdeu essa Paralimpíada. Não vamos tirar mérito dos adversários, não é isso. Mas se fosse um jogo mais jogado, mais corrido, como sempre foi, será que nós não iríamos sobressair o nosso futebol? E aí, muita crítica sobre a nossa seleção, porque os caras não vêm, cara. É a mesma coisa hoje, tu pega aqui no Brasil, só para ilustrar, pega o Flamengo. Talvez seja o melhor elenco do futebol brasileiro. Pega o Flamengo e bota a jogar com um time pequeno e fala assim, time pequeno, prefere 90 minutos ou 70? Os caras vão querer 70, velho. Vão fazer uma retranca, vão tentar arrastar um 0-0 e levar para pênalti. Não é justo. O futebol ele tem que ser nivelado para cima, não para baixo. Realmente, essa questão do tempo aí foi ridículo, essa regra, porque o jogo, né, como você falou, né, trazendo a final do regional, quanto mais o tempo vai passando, vai acontecendo desgaste físico e mental. E aí a hora não vai sair mais gol, de fato, né? Que nem pega o convencional, sai a maioria dos gols no segundo tempo, porque já tem mais desorganização, é onde começa a aparecer um pouco mais de espaço e a qualidade vai aparecer mais do que um jogo que acabou de começar, tá todo mundo bem fisicamente. Mas isso aí, Ricardo, é pra testar mesmo a fé da gente, porque coisas que a gente não controla, né? Porque o esporte, ele não é feito, as regras não é feito por atletas, né? É feito por cartola que muitas vezes nunca pisou numa quadra, num campo de futebol. Verdade. Tem outros interesses e não o esporte, né? Ele usa o esporte como uma manobra para outros interesses. Ô, Ricardo, e agora já para adiantar, né? Como a gente já teve um problema lá, para não te atrasar muito, a Liga Nacional, você acha que ela veio para ficar? Você acha que... Como você está vendo esse primeiro ano de Liga Nacional? Cara, eu acho que a Liga foi um projeto muito bacana. Eu acho que ela vem para ficar, sim. Naturalmente, no primeiro ano, coisas vão acontecer não tão agradáveis, porque os clubes estão se adaptando com as logísticas, né? Sempre tem algumas coisas que fogem um pouco do controle. A própria confederação, ela também está tendo alguns problemas pontuais, mas pequenos, que é natural e a gente tem que ser compreensivo. Eu acho que no próximo ano vai melhorar, se a Liga continuar, eu creio que continue, e a tendência é ganhar mais força, e é um modelo legal, né, cara, que é um modelo mais usual, né, tanto para campo, como para a nossa Liga Nacional de Futsal convencional, e a gente jogar o futebol de cegos nesse patamar, isso é muito interessante, cara, para vender o produto e tal. Eu tô gostando, cara, eu tô achando muito bacana, embora eu tenha ficado fora de algumas rodadas por conta da lesão no meu joelho, voltei contra a INV, joguei contra o Corinthians. Agora, eu quero fazer até uma crítica construtiva, né? Todos nós temos que nos empenhar ao máximo para colaborar, sabe? Atletas, clubes, a confederação, a arbitragem. Uma coisa que o nosso esporte ele precisa melhorar muito a questão da arbitragem. Agora eu tô ali no conselho de atleta e é recorrente as reclamações em relação à arbitragem. E nós temos que profissionalizar mais, sabe? Eu não sei se a confederação tem que dar um suporte, a chefia da arbitragem, os próprios árbitros, alguma coisa tem que ser feita, porque assim, os atletas têm subido o nível físico e técnico, naturalmente, uma coisa leva a outra, e a arbitragem não está acompanhando. Vou dar um exemplo agora, que até eu vou falar com bastante clareza para não gerar confusão. Agora, só um para ilustrar, certo? A gente jogou contra o Corinthians sábado aqui, foi 1-1,
Foi um jogão, um grande jogo, um jogo limpo na bola. Os árbitros cometeram, ao meu ver, erros para os dois lados, sonegaram algumas faltas para a HFUC e algumas faltas para o Corinthians. Eu procuro ser muito justo. Eu mesmo, eu sofri falta que não marcaram, reclamei, mas eu fiz uma falta, por exemplo, no Jefinho, que não deram também. Eu tenho que ser justo, tá lá no vídeo, todo mundo vê. Acho que a gente tem que ser muito justo e coerente. E aí passa, sabe? Agora, não pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, nós empatamos o jogo faltando 3 minutos e 40, segundo a súmula. Veja o que eu vou dizer, isso é muito importante. Faltando 3 e 40. E o pessoal da mesa, o mesário, parou de cronometrar o jogo. Fazendo um estudo ali, qualquer um pode pegar a transição e fazer, nós perdemos 50 minutos, 50 segundos de bola rolando com o Corinthians com 4 faltas estouradas contra eles e nós tentando virar o jogo. Então a HFUC foi muito lesada nesse sentido. Nós viraríamos o jogo? Não sei, talvez não, talvez sim, mas não pode. Isso são erros que beira o amadorismo, tu entende? Porque às vezes um lance de interpretação, um vôo, uma falta complicada de marcar, beleza, mas é o beabá, né? O mesário, ele cronometra o jogo inteiro, a bola sai, ele para. Daí quando o time da casa empata e tá faltando 3 minutos e 40, ele deixa o relógio correr. Isso é absurdo, e isso tá provado, né? O que eu tô falando tem prova e qualquer um pode ver lá. Quero deixar bem claro que a equipe do Corinthians não tem nada a ver com isso. Os atletas, comissão técnica, ninguém tem a ver. É um erro pontual da arbitragem. Então, fica uma crítica aqui construtiva, porque nós não podemos permitir essas coisas na nossa modalidade. A gente tem que evoluir. São erros que beira o amadorismo. Isso não pode, velho, porque isso pode comprometer um resultado. Nós estávamos numa liga, numa rodada, final de primeiro turno, mas já pensou se é uma final de Liga Nacional? Que envolve, inclusive, premiação em dinheiro para as entidades, coisas... Daqui a pouco um brasileiro, envolve bolsa atleta para jogadores, tem muita coisa por trás, cara, isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Então nós temos que ser mais rigorosos nessa busca de uma melhoria. Fica aqui até uma crítica construtiva minha. Eu acho que a arbitragem, ela tem um pouquinho de dificuldade para interpretar o que é falta, o que é um contão de jogo. Por ser uma modalidade, um futebol que tem muito contato, eles às vezes ignoram algumas faltas que foi falta de fato, que ficou claro que foi falta, e às vezes eles leva como não, é o contão do jogo porque tem contato físico. Não foi falta. Tem vários lances assim na final aqui do Regional, que até a gente estava conversando em off, conversando com o Helder, né, quando o narrador da Camisa 10 estava transmitindo. Ele falou, Thiago, é falta isso, cara, é falta. Eu falei, então, mano, eles têm essa dificuldade de tentar. E são mesmo os nomes sempre, né, Ricardo? Acho que falta essa renovação também na arbitragem, né? Falta um trabalho de renovação. Mas, cara, esses lances que tu citou aí são muito comuns e acontece pros dois lados. Eu reclamo às vezes também, mas eu dou um desconto. Agora, cara, tem coisas que são inadmissíveis, tipo o cronômetro. Isso não é amadorismo. Isso não é questão interpretativa. Tem que cronometrar até o último segundo da partida. A bola saiu, parou o relógio. Então, exatamente. Cara, é inacreditável. Quando terminou o jogo, eu vi que terminou muito rápido, porque a gente sabe, a gente joga bola há 20 anos, a gente fez o gol, quanto falta? 13h40, vamos tentar virar. E aí rolou pra cá e pra lá, terminou o jogo. Eu achei estranho. Daí eu fui questionar o pessoal da nossa equipe. O pessoal foi pra súmula, foi pro vídeo, cronometrou, 50 segundos perdemos de bola rolando. Então isso é grave, entendeu? E pra futebol de 50 segundos é muito tempo, né, cara? Até porque, como você falou, vai parando, né? E assim, cara, o Corinthians estava com 4 faltas cometidas, nós estávamos com 3 atletas ofensivos, que estava eu, o Gabriel e o Nonato. A gente ia tentar ir pra frente. Óbvio, a bola ela é imprevisível. Daqui a pouco a gente podia se jogar pra frente, o Corinthians acertar um contra-ataque e fazer 2-1 em nós. Poderia acontecer também. Mas não tá em discussão o que ia acontecer. Tá em discussão o que é o correto. Deveria ter mais 50 segundos de bola rolando e não teve. Entendeu? Então isso aí é complicado.
E o que atrapalha bastante é que não tinha placar, né, com cronômetro, né? E aí todo mundo fica no escuro, a gente fica só dependendo o que a mesa tá falando é a verdade. A gente tava transmitindo pela rádio, né, retransmitindo, e acho que o Thiago também tava, o TLF, e me perguntaram quantos minutos faltam. Falei, cara, deve estar faltando, ele tinha acabado de falar, 3h40, de fato. Falei, né, na minha cabeça faltava mais de um minuto. E daqui a pouco o jogo acabou de fato. Falei, caramba, mas realmente foi bem notório, né? Ô, Ricardo, pra gente trazer já pro nosso final, eu tenho 2 quadros aqui, você tá pronto aí? Estamos com um pequeno problema com o Ricardinho, caiu a conexão do Ricardinho, Caetano, já ele volta com a gente. São 11h11, horário de Brasília. 11h11, horário de Brasília. A gente tá falando com o Ricardo Alves aqui no APADV Cast. Estreia nesta quarta-feira, 18 de junho. Já vamos tentar reconectar com o Ricardinho. Caetano, como é que você vê aí essa parada da Liga Nacional, Caetano? Enquanto o Ricardo não volta, nós tivemos no fim de semana 1x1 Corinthians e HFUC, né? Ricardinho estava falando dessa situação. Que já cria uma animosidade pro jogo da volta, né? Que é na próxima rodada. Exatamente, Thiago. E assim, tem criado cada vez mais essa rivalidade, né? Tivemos a final do Campeonato Brasileiro, agora no Regional, e já teve essa questão, também teve a questão da quadra, não sei se vai dar tempo de perguntar isso pro Ricardo sobre a questão da quadra. E aí tudo o que acontece gera o jogo aqui dia 19, se eu não me engano, de julho, promete bastante aqui em São Paulo no CT Paralímpico, né? Então vai aumentando, e isso que é legal, né, Thiago? Criar essa rivalidade, acho que isso fomenta bastante a modalidade, o esporte. Muito bem, nós estamos aguardando o Ricardinho, infelizmente desconectou a chamada do grande Ricardo Alves. Vamos aqui aguardar mais um tempinho para que ele possa estar conosco. Meu caro Caetano, quem são os próximos convidados do nosso APADV Cast? Opa, acho que a nossa comunicação também tá meio ruim agora, Thiago. Tá dando uma cortada na sua voz. Opa, é aquela famosa chamada telefônica. Ô, Caetano, quem são os próximos convidados da APADV Cast? Opa, tá me ouvindo? Agora sim, Caetano, pode falar. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Os nossos próximos convidados, Caetano. Sim, amanhã temos o Rony, né? Opa! Eu voltei, cara. O que aconteceu, será? A internet, a coisa da internet brasileira, Ricardo. Tá de boa. Daí eu saí e voltei pra chamada aqui. Não, tá tranquilo, tá perfeito. Ricardo, então já pra encaminhar nosso final da entrevista, você tá pronto aí pros nossos 2 quadros do nosso podcast? Vamos ver, né? Não vai me botar numa fria, né? Só quero ver isso aí. Vamos lá. Primeiro eu quero que você escala a sua seleção do time convencional. Se você quiser falar do Inter, falar do mundo, de alguma assim. E também depois eu quero que você escale a sua seleção do futebol de cegos de todos os tempos. Que você jogou, que não você jogou contra. Fica à vontade. Certo. Então tá, a seleção convencional eu vou escolher 11 dos atletas que eu acompanhei desde a minha infância, sabe? Porque, claro, eu poderia pegar Pelé, Maradona, mas esses caras eu não acompanhei. Então os que eu pude ouvir, jogos e tal. Então eu pegaria ali no gol o Marcos, campeão do mundo, acompanhei muito atento àquele Mundial 2002. Na lateral direita, Cafu. Na zaga, Lúcio e Juan. Na esquerda, na lateral, Roberto Carlos. Aí no meio campo ali eu botaria um primeiro volante ali, Gilberto Silva. Zé Roberto, segundo. Depois eu já viria ali com... Estaria o time um pouquinho aberto, mas eu botaria na meiuca ali o Ronaldo Gaúcho e o Alex, aquele mesmo que jogou no Cruzeiro, Palmeiras, vários times, jogava demais. E na frente, o Romário, que eu acompanhei a Copa de 94, eu era muito pequeno ainda, mas ele arrebentou. E o Ronaldo Nazário, para mim a dupla de ataque. Time embaçado. Eu acho que ganharia alguns jogos, viu?
Acho que com muita sorte ganhava alguma coisa. Né? E agora, escala seu de futebol de cegos. Tá, eu vou pegar 10 então, cara. O critério que eu vou usar é o seguinte: jogadores que eu joguei junto e até contra. Tá, então eu vou pegar aí como goleiro. Aí aqui não tá definido quem é titular, quem é reserva, mas só o plantel de 10 jogadores que eu levaria para uma competição. Fábio e Luan, sem dúvida, os 2 melhores goleiros que eu joguei e mais vitoriosos, né? Tem um ciclo muito parecido, o Fábio ficou acho que uns mais de 10 anos na seleção e o Luan da mesma forma. Na defesa, Cássio e Coque. Ainda na ala ali defensiva, Bill e Ângelo, o Ângelo Deldo da Argentina também, que eu já joguei muito contra, sei o quanto eles jogam e também jogo com eles na HFUC. Então boto 2 gringos ali na minha seleção. Do meio pra frente eu botaria... Eu não posso ficar de fora, né? Eu sou fominha. Eu, Jefinho, Nonato e Misael. Esse seria o meu plantel de 10 jogadores para levar para uma competição. Hein? Dos melhores que eu joguei junto. Hein? Absurdo, né? E o Misael, que a gente jogava contra eles aqui, ô, Ricardo, era de 6 pra cima, tá? Só o Misa fazia... Só o Ivan hoje, que é meu chefe, e o Misael fazia uma dupla de ataque assim absurda. O Ivan vinha pela banda correndo, virava a bola no Misael, o Misael vinha varrendo todo mundo e caixa, velho. Eu não tinha o que fazer, nós batia, derrubava, mas não tinha o que fazer não, cara. Era embaçado, né? Tá. Ricardo, e agora para fechar esses quadros e para já fechar nossa entrevista, eu quero que você me fale um jogador superestimado de futebol de cego e subestimado. Um de cada. Superestimado, tu disse que os caras falam que joga mais do que joga? Isso. Rapaz, deixa eu pensar aqui rapidamente. É o Fred da França. Bom jogador, tudo, mas tem algumas polêmicas acerca do nome dele. Mas principalmente lá para os franceses, eu vi muitas vezes que era o melhor do mundo, disparado, né? Para mim dá para encher uma mão de jogadores que jogam mais que ele. Bom jogador, não vou tirar o mérito dele, mas entre ser fenômeno e bom tem muita diferença. E subestimado, que joga muito e ninguém valoriza tanto. Rapaz, ou valoriza, mas não da forma que deveria. Cara, eu vou pegar um jogador, agora ele tá fisicamente, visivelmente mais abaixo do que era, mas um jogador que eu sempre achei que era um talento diferenciadíssimo foi o Guegueu. Já falei isso pra ele. O Guegueu só faltou ter mais vontade. Eu não conheço a intimidade dele, cada um tem seus motivos, mas se ele fosse um atleta mais comprometido, ele estaria em alto nível ainda hoje, no meu modo de pensar, na seleção. E ficou um pouco esquecido, assim, sabe? Mas um talento fora da curva, um jogador canhoto, sabe? Um jogador que deu muita alegria para nós ali na seleção brasileira. É muito bom jogar com ele. Um jogador também bem versátil, sabe? Sabia jogar na defesa, chegava bem no ataque, batia bola parada. Bate ainda, né? Ele joga, mas o momento que se desliga da seleção e vai perdendo aquela rotina de treino rigorosa que a gente tem, todo atleta tende a ter uma queda, né? Então, foi uma pena, assim, ele sabe, eu já conversei muito com ele sobre isso, que eu acho que ele poderia ainda estar em grande nível. E se ele, eu não conheço a realidade dele, mas se ele ainda botar na cabeça que ele quer, ele pode treinar mais, se preparar mais e ainda render muito, porque eu isolo assim, a conduta do atleta em relação ao talento que ele tem. E talento para jogar bola ele tem muito, muito mesmo. Impressionante. Bacana. Ricardo, e agora, para nós encerrar nossa entrevista, já te agradeço a disponibilidade, desculpas pelo inconveniente, né? A gente teve problema lá para ajeitar a questão da internet, então os aplicativos, já peço
perdão esses problemas que realmente a gente não controla, e agradecer muito sua disponibilidade desde o início, super solícito com a gente. O Ricardo, de hoje, 36 anos, se ele pudesse voltar pro Ricardo lá de 6 anos, quando começou a perder a visão, o que você falaria para ele e para sua família? Pois é, cara. Não, cara, o que eu falaria assim, né, cara? Eu na época, certamente, eu tinha o sonho, né, como eu falei, de jogar futebol e dar alegria pra minha família, inclusive, só que assim, sinceramente, eu não sonhava que eu chegaria tão longe, eu não imaginava. Deus deu pra mim muito mais que eu esperava, entendeu? Foi muito especial tudo que aconteceu até aqui na minha carreira. E eu falo sempre, cara, não adianta a gente ter saúde, ter um talento, se nós não tivermos Deus, né? Cada um tem uma fé, outros não acreditam em nada e a gente respeita, mas eu atribuo tudo pra Deus porque, cara, eu sei que nesse momento eu tô aqui, cheio de saúde, falando com vocês. Se Deus quiser, daqui a 10 segundos eu posso ter um treco aqui e tá todo lanhado, entendeu? Então, cara, é pela graça de Deus que a gente se mantém vivo e que a gente consegue fazer tudo. Então, eu não imaginava que eu ia ter uma história de atleta tão linda assim. Agradeço muito a Deus, cara. É Deus em tudo, essa é a verdade. Bacana, Ricardo. Agora, volta a Liga dia 19, né? Dia 19 e 20 de julho, é isso, né? Isso, dia 19 a gente já tem um joguinho bem leve aí, de novo contra o Corinthians. Aqui em São Paulo, né? Seguidos, né, cara? Olha que coisa interessante. Pegamos Corinthians na final do Regional, agora a gente jogou sábado e a próxima abertura do segundo turno é com o Corinthians de novo. Esperamos mais uma vez uma grande partida, cara. E eu tava comentando com os meninos aqui, cara, é um jogo muito bom de se jogar, porque é alto nível, sabe? É um jogo, apesar de muita correria, muita força, mais seguro até, eu penso, em relação à lesão, porque todos os atletas são muito técnicos, né? Quem dera se nós pudéssemos ter todos os jogos assim, entendeu? Seria muito bom. Mas é uma evolução que o futebol de cegos está passando, essas equipes mais bem estruturadas acho que estão puxando para cima, sabe? Para os outros irem correndo atrás e se profissionalizando. Então eu tenho uma estimativa boa que nos próximos anos a gente vai só subir o nível aí, se Deus quiser. Quanto mais profissional vai ser melhor para todos. Não dá mais para encarar o futebol de cegos como aquele futebol de 30 anos atrás, né, Ricardo? Não dá. E as pessoas ficam, quem reclama e fala, cara, faz igual. Faz igual, é tão simples porque não monta uma instituição competitiva, vai atrás de recursos, como o CHFUC, Corinthians, hoje a pandemia, graças a Deus, a gente está com uma estrutura bacana também, o próprio NV, o APAS, se eles conseguem, tem outras equipes que podem conseguir também, né, então é trabalhar, nada vem de graça, né. Isso aí, cara, agora que eu tô mais envolvido aí com esses debates dos atletas, eu já falei aí nos grupos que a gente participa, tipo assim, cara, eu posso falar pela minha equipe, né? A HFUC, ela era um time muito desestruturado no começo, começou do zero. Eu lembro que quando o Pedro assumiu a presidência em 2013, o caixa da HFUC estava em débito, estava no vermelho, nós não tínhamos nenhum plantel nós tínhamos acho que 5 atletas. Ele começou do zero, com muito trabalho, e conseguiu estruturar e montar um grande trabalho, sabe? Então, assim, por que os outros não conseguem? Hoje tem times aí que estão muito melhor que a HFUC de 2013, por exemplo, que nós estávamos numa pindaíba muito grande. Era desanimador. Então, é trabalhar, cara, mas às vezes as pessoas preferem querer puxar para baixo, sabe? Aí vem umas discussões aí, sabe, só não estendendo a conversa, que eu sou totalmente contra de limitar números de jogadores de seleção por clube, só pode 1 ou 2 por clube, aí nivela todo mundo pra baixo, cara. É a mesma coisa eu chegar no Flamengo e dizer, não, parem de contratar jogador bom, vocês não podem contratar. O que é isso, cara? Isso é meritocracia, velho, o mundo é assim, é alto rendimento,
Se baixar um decreto que o futebol de cegos a partir de agora é só inclusão social, é só pra brincar, bom, então vou ficar preocupado. Eu não vou nem mais treinar a física, eu vou lá só chutar uma bolinha e aí espalha todo mundo e vamos jogar bola e comer churrasco depois. Não, isso aqui é alto rendimento, meu amigo. Então tem que priorizar por quem tem um trabalho melhor. São os méritos do trabalho, não tem conversa. Eu acho que fazer isso aí é pegar a estrada que todo mundo pavimentou tanto tempo aí e rasgar, né? Desde lá do começo até hoje. Porque vocês trabalharam para isso, né, Ricardo? Vocês que eu falo dos atletas de hoje, que jogam hoje, que parou de jogar lá atrás, o trabalho sempre foi para isso, para melhorar o nível e para levar o patamar. Mas é aquela questão que a gente tem na sociedade de nivelar tudo por baixo. Ninguém pode, em vez de dar para todo mundo, não, é nivelar por baixo. É tirar em vez de construir, né? Exato. Eu sou contra isso daí, cara. Totalmente. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, agradeço aí pela disponibilidade. Agradeço também a HFUC. E também, depois eu vou te chamar no privado ali, Ricardo, que eu também quero convidar mais o Nonato, o Luan também para participar. Eu vou pedir para você fazer essa ponte aí pra gente, tá? Deixa comigo, deixa que eu faça o meio campo aí. Falar com os homens lá, eu não tenho frescura, a galera é bem de boa. Muito agradecido mesmo. Quer fazer alguma pergunta, Thiago, para fechar o TRF? Gostaria, Ricardo, que você dissesse para que todos ouçam, por favor. Quem é maior, Corinthians ou Palmeiras? Corinthians ou Palmeiras? É. Mano, eu vou ser bem sincero pra ti. Eu tenho uma pequena desavença com o Corinthians por conta daquele ano de 2005, aquele tapetão. Tu lembra bem, né? Chupa, idiota! O que mostra, mas é o seguinte... O que mostra a grandeza, né? Os homens têm força, conseguiram levar um brasileiro no tapetão, mas eu vou te falar a real. Eu não posso misturar as coisas. Se a gente olhar na história... Corinthians é maior que Palmeiras, né? Tem Mundial. Não. Ricardo, você tá vendo bem, Ricardo. Toma, Caetano. Toma, Caetano. Fazer, eu não posso negar a realidade dos fatos, né, cara? Eu vou fazer o quê? Ricardo, você tá vendo bem até agora, Ricardo. Pois é. Ricardo, cara, foi um prazer bater esse papo com você. Você é um cara sensacional. Boa sequência aí na carreira. Boa sequência aí no campeonato. E pega leve na próxima rodada contra o Corinthians, por favor, hein? Tranquilo, cara. Não, valeu, cara. Foi um prazerzão falar com vocês dois aí, com a galera que tá escutando em casa aí. Deixar um abraço pra todo mundo. Desejo aí que fiquem todos com Deus aí. E tamo aí, cara. Tamo junto. Sempre junto e misturado aí, beleza? Muito bem, sou Ricardo Alves, Thiago Caetano. Amanhã, quem que é o nosso convidado, Caetano? Amanhã nós vamos entrevistar o Rony, goleiro do KDV, né, também da PADV, faz parte do grupo PADV, e ele vai estar contando um pouquinho da história meio da vida dele, como ele diz que é militar, viu? Vamos ver se é brabo mesmo homem. Amanhã é o Rony às 10 horas da manhã. Beleza, Telef? Valeu, Caetano, forte abraço, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, galera. 11h30 em Campo Grande. É o APADV Cast, que vai estar disponível daqui a pouco no YouTube também, da APADV KDV. Um grande abraço. Daqui a pouquinho tem giro esportivo aí na Rádio APADV KDV com tudo do Mundial de Clubes. Valeu demais.